Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Te pergunto essa noite se você já passou por alguma situação de extrema pobreza, de extrema necessidade, onde muitas vezes você perdeu ali a esperança no amanhã, ou se você já viveu momentos de riqueza, de fartura, de abundância, onde acabou até muitas vezes se afastando da presença de Deus. Nesta mensagem, veremos o que o apóstolo Paulo diz para enfrentarmos essas situações, de acordo ali com a palavra de Deus. Essa mensagem irá nos instruir a sermos felizes, tanto em momentos de escassez, e agradecidos em momentos de abundância. Então, se você ficou curioso, acompanhe essa mensagem até o final, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você tenha aí prioridade nos recebimentos dos conteúdos e utilize também aqui a barra de comentários. Deixa aí o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Se você tem algum pedido de oração também, pode colocar ali que estaremos orando aí pelas suas necessidades, pelos seus pedidos. Amém? E peço que você ore comigo nesse momento. Senhor amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esta palavra, Pai. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nesse momento, ó Pai, afaste toda e qualquer distração dos irmãos, ó Pai amado, que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor, estejam de coração e mente abertas, ó Pai. Que esta palavra, Pai, venha cair, Pai, em terreno fértil em suas vidas e venha dar muitos frutos, ó Pai amado. Que seja uma palavra, Senhor amado, que possa agregar, ó Pai, ensinar e instruir os seus filhos, Senhor amado. Em nome de Jesus, tudo que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Então, meus irmãos, vamos abrir lá o livro de Filipenses 4, vamos ler do versículo 11 ao 13. Filipenses 4, de 11 ao 13. A palavra de Deus diz assim: Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Até aqui, meus irmãos. Esta passagem ali do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, né, ela é uma continuação de uma mensagem iniciada no versículo 10, né, que termina lá no versículo 19. Esta passagem é sobre a oferta que os filipenses ali fizeram ao apóstolo Paulo, né, e o apóstolo agradece aos filipenses, né, pela ajuda que lhe haviam dado e para continuar exercendo ali o seu ministério. E no versículo 10, o apóstolo Paulo diz que eles sempre quiseram ajudar, mas não tinham oportunidade, né? Então, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo esclarecerá o que ele quis dizer, né? E ele não disse porque estava necessitado, ou se lastimando, ou ali pedindo dinheiro, né, aos irmãos filipenses. De qualquer maneira, além de agradecer aos filipenses, né, o que fizeram por ele, pelo seu ministério, Paulo, nesse versículo, irá explicar que Deus é o seu principal sustentador, né? É Ele quem sempre o ajudou. O apóstolo explica como Deus o treinou a enfrentar, né, qualquer situação que ele estivesse vivendo, né? Ele aprendeu a ser alegre, seja na falta, seja na abundância, né? Essa é a lição que o apóstolo nos traz aqui nesse versículo, né? O apóstolo Paulo era uma pessoa que vivia com muitas necessidades, né? Ele era um construtor de tendas e esse trabalho ali não dava muito dinheiro na época, né? Até porque a dedicação de Paulo era com o seu ministério, né? Para que o ministério que Deus o havia chamado, né? Paulo se dedicava totalmente ali ao seu ministério. E isso não lhe trouxe ganhos monetários, né? Trouxe sim perseguições, prisão,
fuga de cidades, né, para escapar da morte. Tudo isso o levou a viver muitas aflições, né? Muitas vezes nessas cidades que o apóstolo precisava sair correndo, deixava para trás todos ali seu material de trabalho, com certeza, né, ferramentas e tudo que ele utilizava ali para exercer a sua profissão, né? Mas Paulo diz que mesmo nessas situações, ele aprendeu a viver alegre, né? Ele sabia ser feliz, mesmo quando havia necessidade, fome, frio ou sede. Lá em Atos 16, 25, né, diz que Paulo e Silas cantavam louvores na onde? Dentro de uma prisão. Então olha ali aquele momento de necessidade, né, de aperto ali que o apóstolo passava, mas ele estava alegre e louvando ao Senhor dentro de uma prisão. Isso parece meio impossível ou fora às vezes da nossa realidade, mas é possível, porque a alegria do Senhor não depende de nenhuma força humana ou de qualquer situação externa. É uma alegria que supera toda e qualquer compreensão, toda e qualquer situação. Portanto, não é sobre a situação que vivemos, mas é sobre a fé que temos para enfrentar todos esses testes, tudo que aparece em nossos caminhos. Devemos mudar todos os maus pensamentos para pensamentos bons, pensamentos de alegria, pensamentos humildes, pensamentos cheios de confiança no que o Senhor pode fazer por nós, né? O segredo, esse é o segredo da alegria nos momentos de escassez. O Salmos 34:10 diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam no Senhor, bem nenhum faltará. Então, a nossa alegria está no Senhor. O apóstolo diz também que houve um tempo bom em sua vida, né? Um tempo né, que inclusive antes da sua conversão, ele tinha ali um lugar muito importante entre os fariseus, né? Como nós podemos acompanhar lá em Filipenses 3, de 4 a 6. Paulo veio ali de uma família rica, ou pelo menos de uma boa posição econômica, né? E o apóstolo aprendeu a viver também nesse período de abundância. Isso pode parecer estranho, né? Devemos aprender a viver em abundância? Sim, devemos aprender a viver em abundância. A Bíblia diz que as riquezas estão cheias de muitos perigos, né? Como ganância, orgulho, idolatria. Também ilumina a devassidão dos desejos, né, e dos sentimentos. Isso muitas vezes nos torna mesquinhos, duros de coração, sem muitas vezes ver a necessidade do outro, né? A riqueza está ligada ali a centenas de tentações. O apóstolo aprendeu a permanecer fiel a Deus, mesmo em sua abundância. Como? Sendo sempre grato. Ele reconheceu que não merecia nada. Tudo que ele tinha era do Senhor. Era generoso com os necessitados. E em 2 Coríntios 8,14, ele diz que: mas a igualdade neste tempo presente, vossa abundância supra a falta dos outros, para que também sua abundância supra a sua falta, e haja igualdade. Então, meus irmãos, esse entendimento de que mesmo na abundância nós devemos ali abençoar aqueles que estão passando por um momento de dificuldade. Por quê? Porque no nosso momento de dificuldade, outras pessoas serão levantadas para também vierem ao nosso auxílio. Temos também que aprender a viver nesses momentos de abundância. Não devemos nos encher de orgulho e nem nos afastar da presença de Deus. Não devemos nos deixar a abundância cegar nossos olhos e nossos corações, nos esquecendo de ajudar os necessitados, né? Então, sempre que tivermos ali uma fartura, algo que esteja sobrando ali em nossas vidas,
nós temos essa condição de abençoar o próximo, né? Não devemos ali entregar a devassidão, comer e beber além da conta, né? Sendo que tem um irmão que tem uma necessidade, né? Comprar mais do que necessitamos. Devemos aprender a ser saciados, devemos aprender a esperar no Senhor, né? Porque o Senhor sempre virá ao nosso socorro, né? O apóstolo Paulo se tornou um homem assim, né? É muito difícil às vezes suportar a escassez e ser completo em abundância, né? Bem, o apóstolo Paulo diz que ele foi ensinado em tudo, né? No versículo 11, literalmente ali a palavra usada, ensinar, né? Nesse contexto significa que ele foi instruído no segredo, ou seja, ele aprendeu o segredo. Segundo Paulo, existe um segredo que ele havia descoberto na palavra do Senhor. Este segredo o ajudou a ser fiel o tempo todo ao Senhor. Esse segredo está escrito lá no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse era o segredo do apóstolo Paulo. É isso que o Senhor o ensinou, né? Paulo diz que poderia suportar todas as situações com fé, né, e autocontrole, com gratidão e fidelidade, porque Cristo, o Senhor, o fortaleceu. Literalmente, o texto significa que Cristo é quem nos ajuda a enfrentar toda e qualquer situação, seja na escassez ou nos instruindo durante a abundância. Isso não significa que Cristo nos dá a capacidade de fazer absolutamente tudo o que queremos, né? Porque alguns usam essa passagem, né, erroneamente, né, dando como se tivéssemos ali a liberdade de fazer tudo porque o Senhor estaria nos fortalecendo. Mas significa que o Senhor, que Cristo nos dá o poder de cumprir todos os mandamentos de Deus em toda e qualquer situação. Então o Senhor nos fortalece para vencermos o pecado, para vencermos as necessidades, né? É nesse ponto que o Senhor está nos fortalecendo, nos ajudando, né? O Senhor vai nos ajudar a cumprir as promessas de Deus para a nossa vida, né? Unidos no Senhor, não haverá necessidade que nos vença, e nem abundância que nos tire do caminho, né? Vamos confiar sempre no poder do Senhor, o poder que nos fortalece, que nos instrui, que nos ensina. Então é o Senhor na nossa vida, meus irmãos. Dessa maneira, esse é o segredo, né, da alegria nos momentos de escassez e da gratidão ao Senhor nos momentos de alegria, né? Confiar no Senhor de que Ele estará nos sustentando, né? Confiar no Senhor que Ele estará nos instruindo, nos direcionando e nos mostrando o caminho, né? E essa mensagem, ela vai nos direcionar, né, a ter esse momento de alegria, né? Mesmo na escassez, né, tenhamos alegria, porque nós vamos ter a esperança de que o Senhor estará suprindo toda e qualquer necessidade. E nos momentos de abundância, estaremos alegres também, porque o Senhor está ali nos instruindo, né? E nos direcionando para que possamos estar ajudando ali o nosso próximo, estar ajudando ali a nossa igreja. Então, vamos nos manter firmes e fiéis aos ensinamentos do Senhor, assim como o apóstolo Paulo, né, descobriu na palavra do Senhor ali, né, os ensinamentos. Também possamos, né, estar usando ali a palavra do Senhor como instrução para as nossas vidas, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém, meus irmãos? Então, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te ajude, tanto nos momentos de escassez, quanto nos momentos de abundância. Amém? Senhor amado, Pai querido, Senhor, obrigado, ó Pai, por mais dessa palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar socorrendo, ó Pai, ali os necessitados, ó Pai.
aqueles que passam, ó Pai, por um momento de escassez, ó Pai. Use, ó Pai, aqueles irmãos, ó Pai, que estão num momento de abundância, Senhor. Aqueles que têm um pouco demais, ó Pai, que possam estar ali vindo ao socorro, ó Pai, daqueles que mais precisam, ó Pai, daqueles que estão necessitados, Senhor amado. Então, ó Pai, nos ajude, ó Pai, nos mostre, ó Pai, nos direcione, ó Pai, para que possamos ser melhores servos, ó Pai. Tanto nos momentos de escassez, ó Pai, confiando no Senhor, quanto nos momentos de abundância, ó Pai, ajudando o próximo, Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que esta palavra te ajude, assim como me ajudou, me instruiu e me direcionou nos caminhos do Senhor, ela possa fazer o mesmo com você, porque toda a palavra que eu trago aqui para os irmãos, ela falou comigo antes, ela me instruiu antes, ela me ensinou antes, e eu compartilho com os irmãos. Então que essa palavra possa estar aí, ardendo no seu coração, e possa estar brotando e te ajudando a direcionar os seus caminhos, te fortalecendo, né, tanto nos momentos de escassez, quanto nos momentos de abundância, assim como ela fez com o apóstolo Paulo e assim como ela faz também na minha vida. Amém?